terra eu vou partir, para o céu vou subir, com a Santa Rosa vou morar, comigo vou levar tudo que eu aprendi nesta igreja que aqui está a me ensinar a paciência, a humildade e o perdão são qualidades que preciso ter em meu coração. A obediência a esta santa doutrina e a quem me ensina o caminho do bem, a disciplina para o meu viver, me ajuda a vencer neste caminho até o fim. Eu sei que um dia desta terra eu vou partir, para o céu vou subir, com a Santa Rosa vou morar, comigo vou levar tudo que eu aprendi nesta igreja que aqui está a me ensinar. O irmão Aldo, nosso santo pastor, me dirige com amor neste caminho de vida. A Santa Rosa, nossa Santa Mãe querida, com suas mãos estendidas, me dando vitórias, assim vencerei nesta longa jornada e também preparada, lá nos céus quero chegar. Eu sei que um dia desta terra eu vou partir, para o céu vou subir, com a Santa Rosa vou morar, comigo vou levar tudo que eu aprendi nesta igreja que aqui está a me ensinar
com suas mãos estendidas, me dando vitórias. Assim vencerei nesta longa jornada e também preparada lá nos céus quero chegar. Prezados irmãos e irmãs, neste momento vou oficializar a nossa reunião de domingo. Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs presentes, internautas, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que a bênção do nosso Deus, que a bênção do próprio Senhor Jesus, o qual vos desejei a sua paz, que a bênção da Virgem Maria, que a bênção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja com todos nós. Que sejamos felizes, abençoados, fortalecidos, amparados em todo o nosso viver. E que possamos, irmãos, a cada dia do nosso viver nesta terra, procurarmos se consagrarmos cada vez mais, para um dia podermos merecer o nosso lugar no reino dos céus. E lá podermos então eternamente habitar com Jesus e com todos os santos da sua glória. Nós vamos ter a oportunidade neste momento, justo no primeiro dia da semana, participarmos de uma reunião. Irmãos, olha que bênção, isto é uma dádiva. Eu sempre digo que estar no domingo na casa de Deus é uma bênção em nossa vida. Primeiro dia da semana já estamos aqui reunidos para buscar a vida, a paz, a saúde e buscar força, entendimento e sabedoria para a nova semana de dias úteis que amanhã se inicia no trabalho, na escola, nos nossos afazeres, para termos sucesso. Então é para isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvar, glorificar, exaltar o nome de Deus e de todos os seus santos e buscar mais força e coragem para vencermos as lutas, obstáculos que possa surgir na nossa vida, na nova semana que estamos iniciando, mas também, não só lutas, mas também alcançar grandes vitórias no nosso viver cotidiano. Mas essas vitórias só dependem de cada um de nós, do nosso propósito, da nossa força de vontade, do nosso querer de ser feliz e de ser abençoado. Hoje, o que fizeram do domingo dos senhores? Como acordaram hoje? Será que alguém aqui reclamou da vida? Ai meu Deus, está doendo aqui, está doendo ali. Ai, amanhã já é segunda-feira, já é dia de trabalhar. Muitas pessoas iniciam a semana assim, reclamando, murmurando da vida, reclamando que amanhã é segunda-feira. Calma, por que não aproveitou pelo menos o domingo? Descanse, aproveite o seu domingo em família. A mensagem desse final de semana está falando do amor dos pais pelos filhos, cuidar deles, zelar deles. Será que os pais hoje, ao invés de reclamar de uma situação difícil, que amanhã é segunda-feira, que está doendo aqui, que está doendo ali, que é um problema aqui, que é outro ali, será que hoje, ao invés de reclamar, pegaram a família e foram passear? Foram a um shopping, a um restaurante, a uma praça, fazer uma visita a um familiar que faz muito tempo que vocês não veem? Qual foi a sua última programação em família, meus irmãos? Por isso que muitas vezes, muitos lares acabam perdendo o amor,
porque deixam que o relacionamento entre na rotina. É a mesma coisa todo dia. Nunca fazem algo diferente. Não procuram ser felizes, não procuram aproveitar cada dia da vida como se fosse o último. Perdem tempos importantes reclamando e murmurando do vosso viver. A Igreja Apostólica não proíbe ninguém de ser feliz. A Igreja Apostólica não proíbe as famílias de passear. A Igreja Apostólica, muito pelo contrário, ela apoia e ensina que a família deve ser unida, que devem se amar, que devem aproveitar cada instante da vida como se fosse o último. Mas muitas vezes não é isso que observamos. São pessoas que já acordam em pleno domingo reclamando da vida, que está cansado, que amanhã é dia de começar tudo de novo. Por que ser assim? Reclamar resolve alguma coisa? Reclamar muda alguma coisa na nossa vida? Acrescenta alguma coisa na nossa vida? Ficar reclamando dela? Não muda, não acrescenta. O que acrescenta é você procurar ser feliz e aproveitar cada minuto da sua vida como se ele fosse o último. Para ser feliz não precisa ter dinheiro. Para ser feliz não precisa ter carro. Em pleno domingo, hoje está um clima tão gostoso. Pegou a esposa, os filhos, foi numa praça fazer um passeio, tomar um café da manhã em uma padaria, por exemplo, fazer uma caminhada pela rua. São tantos projetos em famílias que podemos fazer e ser feliz, que não necessita de dinheiro. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, vocês que têm filhos pequenos, foi a um parque de diversão, a uma praça pública, sabe aqueles brinquedos que tem numa praça? Qual foi a última vez que você levou a criança lá para se divertir? Isso faz parte da família, isso faz parte do amor. Mas tem pais que muitas vezes, ao invés de praticar isso, são ríspidos, tratam mal os filhos, as crianças. Eu estou cansado, amanhã é dia de eu trabalhar de novo. Aí os dias vão passando, quando você menos espera, eles estão diante de um altar como este, se casando. Aí você olha para trás e diz assim: nossa, o tempo passou, hein? Eu nem aproveitei o meu filho. Porque muitas vezes a gente reclama demais da vida. E a gente perde o nosso tempo murmurando, reclamando. Por que ser assim? Isso acrescenta alguma coisa no nosso viver? Eu creio que não. Então, irmãos, aproveite a vida dos senhores cada vez mais. Porque nós não sabemos qual é o momento, qual é o tempo que o nosso Deus poderá nos chamar para a sua glória. Por gentileza, os que estão assentados e puderem, queiram se colocar em pé. Eu peço a todos os irmãos que se coloquem em sentido de oração, por gentileza. Curvem a cabeça, fechem os olhos, ergam as mãos aos céus e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos no teu santuário. Glorioso Deus, eterno Pai celestial, graças te damos, Senhor Deus, pela vida, paz, saúde e prosperidade, por todas as bênçãos que do alto céus o Senhor Deus, juntamente com os seus santos, derramou sobre o nosso viver na semana que ontem se findou. Obrigado por tudo, Deus. Agradecemos também a Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo por isso. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, aqui estamos nós no tabernáculo santo de Deus o Pai, novamente, de cabeça curvada, de olhos fechados e de mãos levantadas aos céus, suplicando para a nova semana que estamos iniciando, mais vida, saúde, prosperidade e bênçãos para o nosso viver cotidiano, para que possamos ser felizes e abençoados ao longo de toda esta semana. Obrigado, Deus, pela boa noite de descanso que o Senhor nos deu, desde ontem quando saímos aqui da reunião. Obrigado por este dia de domingo tão maravilhoso, Deus, por esse sol que iluminou o nosso viver, pela oportunidade que o Senhor nos deu de viver, de sermos felizes.
Obrigado por todas estas bênçãos, por todas essas maravilhas que o Senhor Pai Celestial concede a cada um de nós. Agora, neste momento, estamos nós reunidos no tabernáculo de Deus, na Igreja Apostólica, para podermos participarmos de mais uma reunião. Para esta reunião eu quero pedir a bênção, a paz, a proteção de Deus, a bênção de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos para a nossa reunião. Eu quero pedir que a Santa Vó, que o Santo Irmão Aldo venha estar conosco. Eu quero pedir também que o nosso Deus envie santos, anjos, profetas que já estão aqui conosco para nos abençoar. Sejam bem-vindos, profetas, sejam bem-vindos, apóstolos, santos, não importa qual é a qualidade de santo que está nesta noite sobre nós, sejam todos bem-vindos em nossa reunião. E nós queremos receber a bênção dos senhores, nós queremos receber a bênção que esses santos estão trazendo do alto dos céus, em nome do nosso Deus. Enchem nossa vida de amor, de alegria, de paz, de sabedoria, de entendimento, para que possamos ser felizes e abençoados todos os dias do nosso viver. Agora, para todos os atos que vamos realizar em nossa reunião, eu peço ao Espírito Santo do Pai que dirija. Eu peço ao Espírito Santo que inspire todo o trabalho, porque quando o Espírito Santo inspira, todo o trabalho que realizamos, ele surge um efeito na vida de alguém que precisa. Não importa se é pregando, cantando, servindo como obreiro, uma palavra amiga, quando o Espírito Santo atua, tem resultado. Então o Espírito Santo venha estar sobre nós, entre nós e em nós, manifestando o teu poder, a tua glória, a tua dádiva, enchendo-nos das tuas virtudes. Agora, após ter consagrado esta reunião a Deus e aos seus santos, e pedido que eles venham estar conosco, eu declaro ela iniciada, para honra, glória, louvor do nome do nosso Deus, e para melhorarmos o nosso aprendizado espiritual. Ato que queremos fazer não somente hoje, mas é sempre. Amém. Cantemos, igreja forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal.
Santa rosa, na minha mente escritas estão, com letras bem profundas que nunca se as glórias deste mundo para mim não tem valor, pois no céu tesouro de esplendor. Vivendo em santidade, a recompensa terei no céu com glória, santo serei. A Deus quero pedir
Deus, quero pedir que me ajudes vencer pra coroa de glória no céu receber.
conhecerão de Deus. Almas que aprisionadas pelo pecado, na escuridão vivem sem consolação. Porém, deste mundo não sinto medo, pois minha vida a um santo entreguei. Poderoso lá no céu, fala com Deus. Piedoso, ouve a minha oração, me estende sua mão. Aldo é um nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. Ilusões, há maldades e perseguições, mas com este santo a tudo posso vencer, pois está me defender, remove montanhas, abre o mar, é só confiar. É como um oásis em um deserto, água da vida. Poderoso lá no céu, fala com Deus. Piedoso, ouve a minha oração,
estende sua mão Aldo é o nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Oh, profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. Minha gratidão e louvor ao Senhor. Amados irmãos, irmãs, internautas, meu muito obrigado pela presença de todos em nossa reunião, aos internautas por estarem conectados a este site, participando da reunião de domingo em nossa sede. Desejo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos que aqui estão e dos senhores também internauta que estão em sua casa, participando da reunião. Desejo que Deus, que todos os seus santos abençoe grandemente a vida de todos e que sejam felizes e que sejam abençoados ao longo do seu viver. Irmãos, irmãs, vamos para a parte final da nossa reunião agora. Vamos meditar um pouco na mensagem da Igreja Apostólica, mensagem esta para o nosso bem, para a nossa felicidade. Irmãos, nós vamos falar de um tema nessa noite que é um tema delicado, é um tema delicado. É um tema tão delicado que foi como eu disse ontem, inclusive a autoridade mundial religiosa, irmãos, entidades religiosas e juízes de pazes, por exemplo, também estão preocupados com o rumo que muitos casamentos estão tomando, devido inclusive à grande facilidade que hoje tem para o divórcio. A Igreja Apostólica, ela não aprova, mas é a lei do homem. E ela obedece também à lei do homem. Ela cumpre, ela respeita a lei dos homens. Mas para Deus não existe, para Deus não tem. Então, o alto índice de divórcio é algo preocupante. Inclusive a Igreja Apostólica se preocupa muito com isso. A prova é que por 2 semanas consecutivas, ela está aí aconselhando todos os casais. Irmãos, irmãs, jovens, vocês que estão pretendendo formar família, ao longo da minha mensagem nesta noite eu não quero atacar a ninguém.
Eu não quero dizer que o pastor está falando para mim, o pastor está, enfim, jogando indireta. Não, meu irmão, não, minha irmã. Longe disso, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para jogar indireta. Eu não estou aqui para opinar na vida de alguém. Não estou aqui para isso. Não é para este o meu propósito. O meu propósito nesta noite é espiritual falando. É espiritualmente. Mas para que eu possa pregar espiritualmente nesta noite, eu também preciso ser claro. Claro, porque quando não há clareza na palavra pregada, ensinada, as pessoas não conseguem entender, não conseguem compreender, não conseguem parar para meditar naquilo que está sendo ensinado. Então, minha irmã, meu irmão, você jovem, nesta noite eu não estou aqui para te dar indireta, para lhe atacar, porque não sou digno disso. Quem sou eu para falar, dar indireta na vida de alguém? Mas ao longo da minha mensagem eu poderei tratar de alguns pontos que muitas vezes, se alguém se sentir incomodado, é porque acontece na vida da pessoa. Para essa pessoa eu vou dar um conselho. Ouça depois a mensagem do Santo Irmão Aldo, porque é uma mensagem de conselho a todos os casamentos, para que sejam felizes, abençoados, e uma mensagem aos pais, para cuidarem dos seus filhos, porque se o pai e a mãe não deram um bom exemplo, como vai zelar? Como vai cuidar do filho? Mais uma vez nós vamos falar sobre o casamento. Irmãos, o casamento. Porque é através do casamento que vem o título da mensagem, família. Sem o casamento, como vamos ter a família? Sem os filhos, como vai ser uma família? Se não é somente um casal. Os filhos vêm, forma-se a família. Santos criados para a glória de Deus. Por que muitos casamentos não estão dando certo, irmãos? Ontem eu comecei a falar sobre isso, não foi? Vamos recapitular um pouco a mensagem de ontem, para que nós possamos dar prosseguimento. Eu disse ontem que tudo começa lá no princípio, com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, com o plano de Deus, quando Ele criou do homem a mulher, e para que ambos vivessem, formassem um casal, fossem felizes, procriassem santos para a sua glória, tivessem um lar, e neste lar fosse preparado santos para o reino de Deus. É este o propósito do casamento criado por Deus, o nosso Pai. Que neste casamento houvesse felicidade, amizade, diálogo, sabedoria e muita paciência. Porque um casamento, irmãos, uma vida a dois, ela precisa ter muito diálogo, ela precisa ter muita paciência, porque se não tivermos a paciência e a sabedoria, nós não conseguiremos vencer, porque são duas pessoas diferentes, dois pensamentos diferentes, vêm de duas famílias completamente diferentes, e ao longo do tempo, precisam se compreender, se entender, e aí vão percebendo. Não acontece com os senhores que são casados, por exemplo, há muitos anos, né? Muitas vezes o marido diz alguma coisa, e a mulher diz assim: nossa, fulano, eu estava pensando nisso agora, eu ia abrir a boca para dizer isso. A mulher fala alguma coisa, o marido diz: nossa, você acredita que eu estava pensando nisso agora? Eu ia te falar isso. É o entrosamento, é o conhecimento, é o amor, é a convivência junto. Mas tudo isso tem um princípio. Lá no namoro, como eu disse ontem, as escolhas, né? Precisa saber fazer uma boa escolha. A moça saber escolher um bom moço, o moço escolher uma boa moça. O problema é que muitos namoros hoje, esta mensagem, irmãos, ela não é só para apostólico, serve para pessoas que vierem a vê-la através de nossas redes sociais, por exemplo, sites oficiais da Igreja Apostólica, porque é a mensagem para a família. Não sabem escolher.
escolhem muitas vezes só por aparência, muitas vezes até bens materiais, não olha a integridade física do outro ou da outra, o propósito de vida, o pensamento, a obediência, a consagração, como é o viver da pessoa dentro de casa, o que ele quer para o futuro, o que ela quer para o futuro. Muitos jovens não estão pensando assim. Assumem um compromisso de qualquer jeito, acham que é brincadeira, é para passar tempo. Na igreja o namoro não é para passar tempo. Na igreja o namoro se chama período de conhecimento. É estabelecido dentro da doutrina da igreja e inclusive tem um tempo. Tem um tempo de namoro e tem um tempo de noivado dentro da igreja. Aí não dão valor a isso. Namoram, se conhecem, muitas vezes vão além dos limites. Vão além dos limites de namorado. Como que um casamento futuro assim vai merecer a bênção da Santa Avó? Como que um casamento assim vai merecer o corinho de número 190 que cantamos nesta noite? A proteção da avó, a visita dela, o envio de santos e anjos no seu lar, se já estão começando tudo errado. É como eu disse ontem, é possível construir uma casa, primeiro o telhado, depois fazer as paredes? Não se pode colocar as telhas se não tiver uma estrutura. O relacionamento é assim, o namoro é a base, o namoro é a estrutura para a formação daquele lar que está se iniciando. E muitas vezes querem dar um passo a mais, não se respeitam, não respeitam a doutrina, não respeitam a disciplina da igreja apostólica, e muitas vezes os pais são culpados. Os pais são culpados. Veja, irmãos, eu não estou aqui para dizer tal pai é errado, tal mãe é errado. Não é isso, porque eu tenho base. O santo irmão Aldo já colocou isso no boletim, quando ele estava entre nós. Ele disse assim, olha, eu observo que quando são crianças, eles vêm até mim, eles me abraçam, eles me beijam, eles gostam de mim. Mas depois que crescem, que ficam jovens, muitas vezes acabam perdendo o interesse por mim. Aí ele disse assim, muitas vezes, não todas, ele disse, muitas vezes a culpa são dos pais, que acham que só a igreja tem que ensinar, que a igreja tem que doutrinar. E não é assim. O pai e a mãe têm que doutrinar também. E hoje nós vemos tantos namoros que o pai e a mãe apoiam. As coisas erradas acontecem dentro de casa, o pai e a mãe apoiam. O pai e a mãe sabem. Muitas vezes não dá nenhum conselho. Ah, mas ela é de maior, pastor, ela é de maior. E daí? Está dentro da sua casa. Respeita o seu teto, é você que manda ali. Eu sempre disse isso, não importa a idade que o filho tem, tenha 10, tenha 15, tenha 30, 40 anos de idade. Enquanto mora debaixo de um teto de pai e mãe, quem manda ali são eles. As regras são deles e tem que ser respeitada. Não tá bom? Arruma sua malinha, arruma uma casa para você, um trabalho e vai viver e sustentar do seu próprio suor. Aí você faz o que você quer. Caso contrário, a lei do pai e da mãe tem que ser obedecida. Muitas vezes os pais até querem, cobram a doutrina, cobram a disciplina, mas é esse caso, já são de maior, querem fazer o que quer. Não, tem que respeitar. Tem que respeitar o pai, tem que respeitar a mãe, tem que respeitar a doutrina que eles querem, porque é para o seu bem, é para a sua felicidade. Aí começam um namoro de maneira errada, não respeitam, e aí? Depois quer a bênção da Santa Avó. Aí depois esse casal de jovem vem diante de um altar como este. Vem diante do altar, exige, quer a bênção de Deus, quer a bênção da Santa Avó, quer a bênção do Santo Irmão, e já está fazendo tudo errado. Já começou tudo errado. Não está obedecendo. Como que vai merecer a bênção da Santa Avó? Como que vai receber a bênção do Santo Irmão Aldo para o novo lar que está iniciando, se estão em desrespeito com a doutrina e a disciplina que a igreja apostólica prega e ensina? Como vão merecer a bênção diante de um altar como este? Aí se casam, começam a viver. Aí depois de muito tempo começa a vir um problema. Todo relacionamento tem um problema, irmãos. Nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. São duas pessoas diferentes que eu estou dizendo. Muitas vezes o marido gosta de uma coisa, a esposa gosta de outra. Isso não é um problema, é um exemplo. Irmãos,
eu gosto disso, a esposa não gosta de comer isso. Ah, então vamos chegar num consenso, faz para você, eu não preciso comer, ou pode fazer porque você gosta. O diálogo. Aí ao longo dos anos, depois que casam, né, aquela maravilha. Só acham que o casamento é só amor, não precisa de base, não precisa de estrutura, não precisa saber se tem um trabalho, se tem uma casa, se tem princípio. Durante o namoro, que é para se conhecer, não observa nada disso, aí depois casam, vêm as lutas, vêm os problemas, começam a surgir dificuldades, porque não tem a bênção da Santa Avó, e nós estamos sujeitos a isso na vida. Estamos sujeitos, são pessoas diferentes, gêneros diferentes, famílias diferentes, formação diferente. Aí começa a surgir os problemas e quer a bênção da Santa Avó. Como? Se começou errado. Aí vem as brigas, vem as discussões, que nem a mensagem de família da semana passada também. Vem as brigas, vem as discussões, vem as intolerâncias, vem a rispidez de ambos os lados, porque hoje não é só o marido que, antigamente tinha muito o que dizer, só o homem é ignorante. Não, hoje também existem mulheres que também são ignorantes. É como eu disse ontem, eu não estou aqui pregando como homem ou machismo, estou aqui pregando espiritualmente falando, porque tem pessoas que têm o gênero ruim, Aí se não tiver muita sabedoria, aí se não tiver muita bênção da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, como vai ser abençoado? Como vai ser feliz? Como vai vencer as dificuldades? Como vai vencer as lutas? Irmãos, é aí que precisamos merecer a bênção da Santa Avó. Aí, irmãos, o que acontece? Vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm os problemas, e vai afetando o relacionamento, vai afetando aquela família, vai afetando o casamento. E se não tiverem muita humildade, porque o boletim, por isso que, irmãos, eu geralmente leio sempre o boletim. Hoje eu achei que esse boletim é uma mensagem tão bonita do Santo Irmão Aldo, olha, dizendo, vivam assim, façam assim, para vocês serem felizes, que eu pensei, ela é o complemento da minha mensagem. Então eu vou mostrar as dificuldades que geralmente acontecem dentro de um relacionamento. E o irmão Aldo vai dar uma palavra dizendo assim, olha, se o teu casamento acontece como o pastor citou algum exemplo, faça como eu estou lhes falando, que serão felizes, que serão abençoados. Irmãos, aí depois que já estão casados, né, não observaram os costumes das pessoas, do outro, da outra, aí querem reclamar, aí querem desfazer casamento. Tem casamentos que mal casam, já querem se separar. O irmão Aldo pediu, inclusive nesse boletim, não pense em separação, não pense em divórcio. Se eu soubesse que era assim. Eu não sabia que ele era assim. Será que não sabia mesmo? Às vezes a gente vê relacionamentos que um dos lados diz assim, quando casar melhora. Ele é assim, mas quando casar ele vai mudar. Quando casar ele vai melhorar. Será que melhora? Você vê um jovem que não é educado com o pai, não é educado com a mãe, ele não respeita as regras doutrinárias, disciplinares da Igreja Apostólica. Será que ele vai mudar depois que casar? Mas muitos dizem, depois que casar muda. Aí depois que casa, um dos lados pode ser mais ríspido, às vezes ignorante, não respeita a regra da igreja, a doutrina, a disciplina. E aí? O que fazer? Já estão casados. Já vieram diante da igreja, diante de Deus, e assumiram um compromisso com Deus, de deixar de ser dois corpos e ser apenas um. De formar uma família, deixaram pai, deixaram mãe, e formaram um novo lar. Aí, irmãos, precisa ter muita paciência, precisa ter muita sabedoria, porque se não tiver paciência, se não tiver sabedoria, não podem vencer as lutas e as dificuldades, e principalmente se houver o individualismo que eu preguei ontem. Irmãos, sabe o que eu observo? Como é a Igreja Apostólica? Eu estou aqui, e existem vários pastores pregando ao longo desse país. Ontem eu observei, fui ver alguns colegas que ministraram reunião. Alguns colegas pregaram o mesmo que eu preguei aqui ontem, o individualismo. Vejam como é, a mensagem é a mesma para a igreja.
E inclusive algumas explicações de alguns colegas foram iguais às que eu dei ontem sobre o individualismo no casamento, que não há felicidade, porque está surgindo leis que querem colocar isso em prática dentro das famílias. E aí, irmãos? E a Igreja Apostólica, ela preza pela união, pelo amor, pela felicidade. Irmãos, se surgir lutas, dificuldades no seu casamento, eu quero que vocês guardem sempre a mensagem do Santo Irmão Aldo que eu vou lhes dar nesta noite, porque a mensagem do boletim desta noite é um conselho do Santo Irmão Aldo. É um conselho dizendo: façam assim, vivam assim, sejam assim. Se vocês querem ser felizes, se vocês querem ser abençoados, evitem os problemas. E se eles surgirem, irmãos, tenha muita paciência. Hoje mesmo, durante o dia, tive oportunidade de estar conversando com o pastor Trevisan, e a gente estava falando sobre este tema, né? Eu falando para ele: pastor, para pregar sobre família, para pregar sobre casamento, o pastor, ele precisa ter muita sabedoria, porque envolve muitas pessoas, envolve muitas famílias, para ele não atacar alguém, machucar alguém. Por isso que eu já iniciei a mensagem falando para os senhores que o meu intuito não é este nesta noite. E ele me contou um fato que ele conheceu da época da Santa Avó Rosa e se estendeu até o Santo Irmão Aldo, de uma senhora que o esposo não era da igreja, e através dela, do amor dela, da confiança dela, da esperança e paciência dela, mesmo ele proibindo ela de vir às reuniões, até de ouvir o programa Hora Milagrosa, ela conseguiu salvar o esposo dela, palavras ouvidas da própria boca do profeta, nosso Santo Irmão Aldo. Para mim foi um exemplo de vida, aquilo que ele me contou. E que é isso que eu estou dizendo para os senhores nesta noite. Se porventura, meu irmão, minha irmã, porque todos nós podemos estar sujeitos a isso, se o senhor, a senhora estiver passando por algum tipo de dificuldade lá no seu relacionamento, na sua família, se o seu esposo muitas vezes ele não é paciencioso, ele não é tão amoroso como você quer, tenha paciência. Faça como eu disse ontem, ao invés de só ficar criticando, de só ficar reclamando, dirija-se à mesa de recepção, faça um pedido de oração, coloque o nome dele naquela caixinha de pedido de oração, e ao final o obreiro que está lá, ele vai trazer ela para mim, e eu com muita fé, com muito amor, eu vou orar em favor de todos os nomes que ali estão. Eu vou pedir para a Santa Avó abençoar. O problema é que muitas vezes nós só apontamos defeitos, nós só criticamos, nós só dizemos: está errado, não pode ser assim, tem que mudar, você é isso, você é aquilo, ambos os lados. Eu não estou dizendo homem ou mulher, eu estou dizendo para ambos os lados. Muitas vezes nós só criticamos, nós só cobramos, nada está bom, o marido é isso, a mulher é aquilo, o filho é isso, você é assim, olha fulano, olha ciclano. Mas eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, o que você está fazendo para mudar isso? O que você está fazendo para reverter essa situação? Muitas vezes, ao invés de orar, de clamar, de pedir a bênção da Santa Avó, começam a brigar. Um fala de um lado, outro fala do outro, outro não tem humildade, outro não tem sabedoria para ouvir e depois resolver com mais paciência. Irmãos, se já tem o problema ali, aprendam a evitar o problema. Muitas vezes o esposo chega do trabalho um pouco chateado, alterado, porque o seu superior lhe chamou a atenção. Às vezes ele chega chateado, fala num tom mais alto. Seja humilde, seja paciente com ele. Aí depois, lá no seu particular, você diz: olha fulano, você falou comigo num tom mais alto, eu não gostei, a gente precisa ter respeito por causa dos nossos filhos, que está na segunda parte desse boletim. Como que os nossos filhos vai ver o nosso exemplo? Então tenha mais paciência, tenha sabedoria. Agora, se um não tiver paciência, se não tiver sabedoria para lidar com a situação difícil, com o problema que muitas vezes acontece, vai virar uma bola de neve, vai virar brigas, vai virar discussão dentro do casamento. Irmãos, aprendam
a evitar os problemas, porque todo relacionamento, irmãos, está, não todos, mas às vezes, por ser duas pessoas diferentes, está sujeito ao desentendimento, a ideias diferentes, e precisam ter o consenso para chegar numa ideia que seja boa para os dois. Use muito do diálogo. Use muito do diálogo para resolver, da paciência, da sabedoria. Nunca resolva nada de cabeça quente. Não resolva nada. Muitos problemas, às vezes, dentro dos relacionamentos, acabam ficando em um tom mais agressivo, pior, por falta de paciência e querer resolver tudo de momento, tudo na hora, tudo de cabeça quente. Não, muda. Começa a resolver as coisas depois, espera o sangue esfriar, peça sabedoria à Santa Avó, faça como eu vou deixar o boletim para concretizar a mensagem, como o Santo Irmão Aldo vai dizer para todos nós nessa noite: façam assim, sejam assim, vivam assim. Cuidado com as palavras. O esposo, a esposa, tomem cuidado muito com as palavras, o que diz um para o outro, porque uma palavra dita, ela não pode mais ser voltada atrás e apagada. Não pode. Tome cuidado para não magoar através das palavras, através das agressões verbais. Cuidado com as agressões verbais dentro de um relacionamento, porque isto hoje é até crime. A agressão verbal, a agressão psicológica sobre o seu companheiro, sobre a sua companheira, é crime. E muitas pessoas usam muitas vezes da agressão verbal ou psicológica para sobressair sobre o casamento. Por que ser assim? O que a mensagem da semana passada diz? O autor é ser autoritário dentro do casamento. Não foi isso que a mensagem da semana passada falou? Quer que tudo seja do seu jeito, na sua hora, da sua maneira. Será que um casamento assim dá certo? Será que um casamento assim é feliz, é abençoado? Irmãos, eu acho tão bonito quando eu vejo o esposo chega para a esposa: meu bem, meu anjo, não sei como vocês se tratam, né? O que você acha da gente fazer isso? O que você acha de nós comprarmos? O que você acha de nós? Olha o diálogo. O casamento são duas pessoas, não é eu mando, eu sou homem, é eu que mando. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós vivemos em uma nova era, em um novo tempo, onde os direitos são iguais. Os direitos são iguais para todos, tanto para o esposo como para a esposa. E ela precisa ser respeitada a esta altura. Ela precisa ser respeitada a esta altura. Então vamos usar bastante do diálogo, bastante da paciência, para que possamos evitar problemas. Escute sempre o seu próximo, sempre, sempre. E muitas vezes alguns problemas são por coisas tão pequenas, aí vai aumentando, aí tudo é assim: vamos se separar. Cada um para um lado, cada um para o outro, ou vamos viver na mesma casa, vamos viver pelos filhos, e a gente nem se conversam por rede social. Se um precisa falar com o outro é via WhatsApp. Existem relacionamentos que estão no mundo assim, e muitas vezes tem pessoas que querem trazer até as modas para dentro da igreja. Está em boletim oficial, irmãos, querem trazer a moda do mundo para dentro da igreja. Como que um casamento assim vai ser abençoado? Vai ser feliz? Perdoe. O irmão Aldo vai falar isso nessa noite: perdoa, esqueça. Dentro de um casamento é preciso ter muito perdão, porque se não tiver muito perdão, não conseguem ser felizes, não conseguem ser abençoados. Parem de apontar os defeitos, como eu disse: você é isso, você é aquilo. Ao invés de apontar defeito, ache uma solução para o problema. Clame pela Santa Avó, clame pelo Santo Irmão Aldo. E seja sábio. Vamos conversar depois? Depois a gente conversa, depois a gente resolve. Agora nós estamos de cabeça quente. Vamos ser sábios, porque assim você está dando bom exemplo para os seus filhos. E a igreja apostólica está ensinando muito isso. Seja espelho, seja exemplo para os seus filhos, porque eles são o futuro da igreja apostólica. Irmãos, irmãs, ao longo da mensagem eu não quis atacar alguém, ou mostrar o defeito que tem em um ou que tem em outro. Não foi isso. Mas são as verdades que acontecem dentro de relacionamentos. Pastor, o que eu devo fazer então? Se dentro do meu lar, na minha família está tendo algum problema, eu vou dar o remédio agora. Nesse momento, eu trago a todos os casais
a todas as famílias o remédio para todos os problemas que eu acabei de apresentar. É um remédio, irmãos. Todos os problemas que eu acabei de dizer, que muitas vezes tem, eu vou dar o remédio agora, dado pelo Santo Irmão Aldo. Eu lembro que a mensagem é dele, é do Santo Irmão Aldo. Então veja que eu mostrei o lado que muitas vezes tem problema, mas eu também vou mostrar a solução agora. Porque não adianta só apontar erro, só mostrar problema, tem que também mostrar como resolver. E foi isso que eu tentei fazer nesta noite. Para finalizar, eu leio a mensagem da igreja. O valor da família para Deus, para este mundo, em cujo lar deve reinar o amor e a união fraternal. Aquele princípio que eu falei do namoro está aqui. O casamento é um sacramento instituído por Deus e tem por objetivo a formação da família e de um lar, no qual Deus e seus santos e anjos possam sempre estar e onde sejam preparados santos para o seu reino e para a sua glória. Saibam que, desejando a felicidade dos casais e dos lares, o Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Avó Rosa, começa a dar o remédio agora. Qual é o remédio que o Irmão Aldo ensina a todos os casais? Ele disse assim: eu recomendo que, em primeiro lugar, o amor de um pelo outro precisa ser cultivado no coração. Porque se acabar o amor, irmãos, acaba tudo. Aí surgem lutas, problemas, dificuldade. Ele disse, em segundo lugar, que se respeite mutuamente. Porque dentro de um lar onde acaba o respeito também, aí já não tem mais o que fazer. Dentro de um lar onde não tem o respeito de um pelo com o outro, não tem mais o que fazer. E ele disse assim: porque agindo assim serão humildes, bondosos, caridosos, pacientes, misericordiosos a cada dia de sua vida. Também ensinou que não devemos dar lugar a pensamento inconveniente e nem a pensar em separação do casal, mas sim a colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, pois nela encontramos ensinos que valorizam a regra do bom viver, da educação, do amor a Deus, que incentivam a seguir o exemplo de vida da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa. Aí o Irmão Aldo perguntou: qual é o procedimento aprovado por Deus e seus santos para o casal, em relação um ao outro e também aos filhos? Aí ele disse assim: entre o casal é preciso haver carinho. Não trabalhei isso nessa noite, irmãos? Não falei bastante sobre isso? Ele disse assim, é preciso ter carinho, é preciso ter bondade, é preciso ter respeito, fidelidade, o bom senso, aquela paciência que eu falei de ouvir, o bom senso, ou seja, o bom entendimento, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Assim sendo, precisam se amar, disse ele, e em tudo ajudarem um ao outro. Devem ser exemplo de vida e de boa conduta para os seus filhos. Aí eu preguei nessa noite, não preguei? Olha o que o Irmão Aldo vai dizer agora. Evitem as discussões, sejam prudentes, não se deixem levar pela ilusão ou por costumes e ideias da atualidade quanto à constituição da família e a educação do filho. Aquele princípio do namoro que eu falei, a moda do mundo, não deixe. Os filhos e as filhas necessitam da atenção e do carinho e dos conselhos dos pais, para que tenham boa formação moral e educação. Sempre que for necessário corrigi-los e direcioná-los em sua conduta e em seus atos, que façam com amor, moderação, justiça, ensinando a valorizar e praticar a boa conduta, a boa educação, as boas maneiras e o respeito ao próximo e aos idosos, sem distinção de pessoa. Observem, estimados irmãos e irmãs, o quanto a criança e o jovem necessitam da sábia orientação dos pais para que sejam bem-sucedidos na sua vida. Compreendam que desde pequenina a criança necessita da palavra e dos ensinos do pai. Todas as perguntas que ela fizer merecem uma resposta de acordo com a sua idade. A criança merece e necessita de toda a atenção, compreensão e afeto e carinho dos seus pais. Quando há verdadeiro amor entre o casal, há também amor verdadeiro pelos filhos, inclusive a dedicação e o sincero interesse dos pais por eles, e muito contribui para que no futuro sejam pessoas de bem, caráter, de respeito, úteis à sociedade e ao bem em comum. A conduta dos pais muito contribui para que os filhos possam ser abençoados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima e pela Santa Avó Rosa.
Todo casal, disse o primaz, ele disse assim, precisa compreender, isso na época dele, irmãos, ele redigiu esse boletim em sua época. Então ele disse assim, todo casal precisa compreender que muito necessita da proteção, da graça e da bênção desses santos de Deus, para si, para seu lar, para seus filhos e filhas, para a felicidade e para que sejam vitoriosos na luta de cada dia. Vocês lembram quando eu preguei? Que depois não fazem as coisas certas e querem a bênção de Deus? Olha o irmão dizendo assim, vocês precisam disso para ser felizes, porque se não tiver a bênção de Deus, não podem ser felizes. Então não é palavra do pastor, ele prega baseado em ensinos, irmãos. Irmãos e irmãs apostólicas, seja o seu matrimônio firmado na verdade, conforme a justiça divina, sejam sempre leais, aconselhou o irmão Aldo, sejam sempre sinceros, dedicados ao bem, sejam honestos, bem intencionados um em relação ao outro, aqui é o respeito, sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente. Lembra que eu falei que dentro de um casal precisa ter muito perdão? Que eu lembrei, que eu lhes ensinei, do que ainda falei com o pastor Trevisan, da paciência que aquela senhora teve e o esposo dela foi salvo através dela. Aqui está o santo irmão Aldo pedindo, seja paciente, seja caridoso, perdoando-se mutuamente. Se houver algo a ser perdoado, esqueçam do passado, disse ele, esqueça do passado, não deem ouvido à fofoca, à intriga, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal, mas confiem primeiramente em Deus e nos seus santos, e um no outro. Que conselho lindo! E para finalizar, o último parágrafo diz assim, enfim, sejam humildes, fiéis, obedientes à doutrina que aprendem nesta igreja, a fim de que todos possam ser abençoados, protegidos pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo, os quais em nome de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, e com todo o poder dos santos e anjos de Deus o Pai, protege, ampara os fiéis para que sejam bem-aventurados e felizes a cada dia do seu viver. Amém. Vejam, irmãos, eu mostrei alguns problemas, mas eu também trouxe a solução. Se vocês pegarem essa solução e colocarem em prática em seu viver, serão felizes e serão muito abençoados. Unidos cantaremos para o reino dos céus. É o último hino que o coral apresenta para finalizarmos a nossa reunião. A cada ano, aqui unidos estaremos, louvando o reino dos céus, cantando belos hinos, salvando com a nossa voz, ajudando o irmão Aldo, nosso profeta glorioso. Salvador.
cada dia oprimas, santifica nossa alma, nos dá forças para cantarmos sem orgulho e sem ressentimentos. Nossa voz também ungida, salvaremos milhões e milhões. Sejamos santos, mais unidos, alegremo-nos com a felicidade do irmão. Sermos amigos de Jesus, nosso divino mestre, temos que amar o próximo, promover a paz do nosso irmão, ajudando o irmão Aldo a salvar os contritos de coração. Somos o sal da terra e a luz do mundo. Nossa bendita, inspirada pelo céu, vamos cantar ao mundo inteiro, nos ouvir na hora de la graça, na rádio e na internet, ajudando o irmão Aldo, nosso profeta poderoso, realizar os planos de Deus e do Santo Consolador. Chegamos ao final da nossa reunião, faltando 1 minuto exatos para as 21 horas. Eu peço a todos que ainda estão assentados que se coloquem em pé. Meu muito obrigado pela presença de todos ontem e hoje,
pelo trabalho de uma forma em geral que ambos realizaram para que a reunião pudesse acontecer. Que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a vida de todos. Vamos orar? Chegamos ao término da nossa reunião com uma mensagem muito especial publicado este final de semana a respeito da família, algo criado por Deus. No final de semana nós pegamos como remédio a própria palavra do Santo Irmão Aldo para colocarmos em prática em nossa vida. Se praticarmos o que ele ensinou, seremos felizes, seremos abençoados, a nossa família será abençoada e fortalecida. Agora, chegando ao término da reunião, eu coloco minha mão sobre todos os nomes que estão na caixa de pedido de oração. Eu peço a bênção, a paz, a saúde, a prosperidade para todos eles. Peço que a Santa Avó e que o Santo Irmão Aldo abençoe cada pedido de oração, cada nome que aqui está. Como também abençoe todos os irmãos que estão aqui, ouça suas orações, e inclusive também abençoe os internautas que nos assistem. Eu oro em favor dos doentes, acamados, hospitalizados, das pessoas que passam por lutas, problemas em sua vida. Que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus, junto à Santa Avó e ao Santo Irmão Aldo, possa abençoá-los grandemente. Agora, chegando ao término da reunião, eu me despeço dos meus irmãos, cada um deles vai voltar aos seus lares. Dê a todos um bom retorno, uma boa noite, uma ótima semana de trabalho, de estudo e de sucesso em seus afazeres. Que na próxima quinta-feira estejam aqui para a reunião de oração e no próximo domingo possam estar aqui para participar de mais uma Santa Comunhão. Querida avó, está entregue nas mãos da Senhora todos os teus filhos, abençoe eles, proteja e os ampare em tudo o que fizerem. Agora, irmãos e irmãs, vamos receber a bênção que peço ao nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E eu desejo que a companhia dos santos e anjos dos céus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.